Inevitavelmente você vai errar. Oi minha gente, eu sou Janaína, sou uma pesquisadora em CNV, assistente social, e nesse canal você vai me ouvir muito falar sobre autoconhecimento, comunicação, CNV, empatia, autodesenvolvimento e um monte de coisas. Hoje nós vamos falar sobre erro e como melhorar a nossa relação com ele. Por muito tempo eu lidei muito mal com o erro. Eu achava que era o fim do mundo, eu achava que se eu decepcionasse as pessoas ao meu redor, elas não me perdoariam. Com o tempo, terapia e muito autoconhecimento, essa minha relação ela foi melhorando. Eu fui tirando o peso que essa palavra carregava para mim e fui aprendendo a lidar melhor com ela. Primeira coisa, eu mudei a minha autocomunicação interna, passei a ser mais gentil comigo. Isso mudou da água para o vinho. O meu processo interno de autocomunicação, de autocompaixão e o meu processo externo com as minhas relações também. Elas passaram a ser mais autênticas e errar virou sinônimo de humanidade para mim. Só que a vida tem a sua imprevisibilidade inata, né? E o erro nem sempre vai ser uma situação de ofensa ou de ataque a outra pessoa, mas sim uma dinâmica natural de um processo de aprendizagem em ser aquilo que a gente deseja se tornar. E aí que lidar com a nossa humanidade se torna ainda mais importante, minha gente. Porque a gente sempre se esquece desse pequeno detalhe quando a vida vem dar uma rasteira na gente sem a gente esperar. Aconteceu isso comigo recentemente. Eu estava gravando uns vídeos para um conteúdo UGC e eu passei a manhã inteira gravando vários takes para esse vídeo. No final das contas, quando eu fui olhar o resultado, eu não gostei de nada. Eu odiei o que eu tinha feito. Descartei todo o conteúdo e automaticamente resgatei aquele padrão antigo da comparação e autopunição, que sim, eles ficam registrados aqui, ó, no nosso subconsciente, lá no fundo mesmo. Mesmo que a gente já tenha ressignificado, mesmo que a gente já tenha elaborado o que está por trás desses pensamentos, se a gente não está consciente no momento, eles voltam a nos visitar. Isso nos ajuda a entender por que às vezes a gente fica num looping de padrão de comportamento e não consegue mudar. A gente acredita que mudou, só que na verdade ele está ali, ó, escondidinho, esperando o próximo gatilho para ser ativado. E quando você não tem as ferramentas emocionais, as estratégias de comunicação, de linguagem afetiva, linguagem empática, você recai nesse mesmo padrão de autopunição, autocrítica e de sofrimento mental e emocional que eu estava quase entrando, mas que consegui sair rapidamente. E o pulo do gato está em você conseguir identificar aonde de fato você está errando. No meu caso, no exemplo que eu citei, o erro não estava em eu ter gravado um conteúdo ruim. O erro estava em eu me autodepreciar, em eu voltar àquele padrão antigo de autopunição, de autocrítica, de juiz rígido demais comigo mesma. É nesse ponto que a gente precisa estar muito atento. Quando você tem clareza disso, você passa a entender que o erro não estava no vídeo que não prestou. Eu estava ali tentando e eu preciso reconhecer essa minha disponibilidade a tentar, a aprender, porque acerto, minha gente, precede o erro. A gente só consegue acertar depois de errar muito, então inevitavelmente você vai errar, inevitavelmente eu vou errar. Para que a gente consiga evoluir, para que a gente consiga de fato acertar em algo dentro daquilo que a gente espera, é preciso que eu erre antes. É preciso que eu tente antes. Então o fato de eu ter tentado várias e várias vezes gravar um bom conteúdo significa que estava muito preocupada em criar um vídeo, um conteúdo de qualidade, que fosse profissional, que ao entregar para o meu cliente ele ficasse satisfeito. Então eu estava preocupada com a satisfação do meu cliente, eu estava preocupada com a qualidade do meu produto, do meu conteúdo. Eu não estava fazendo ao léu, solta, de qualquer jeito. Então isso eu preciso valorizar, eu preciso considerar. Quando eu pendo para o outro lado da rigidez, da autocrítica, da autocensura, eu estou pendendo para o perfeccionismo. E perfeccionismo não tem nada de bom, é somente uma armadilha de autossabotagem. O erro, minha gente, está em eu duvidar da minha capacidade. O erro está em você duvidar da sua capacidade de fazer coisas boas, de ser uma pessoa boa, de você realmente conseguir algo na vida. O erro está em você duvidar de si mesmo, assim como eu duvidei de mim mesma naquele momento. Não está em você tentar,
ok? O erro está em eu dar brecha para aquele antigo padrão mental que foi construído ao longo da minha vida por meio de uma educação violenta que eu adquiri em casa, na escola, nos espaços que eu frequentei. Essa educação violenta ficou muito enraizada na minha vida por muito tempo. E ela leva um tempo, sim, para se desfazer, uma vida inteira, quem sabe, porque é um processo. A gente aprende, a gente pratica, a gente melhora, a gente evolui. Não adianta querer passar por cima dos processos. Então o erro está em duvidar de si mesmo, como eu já falei. Mas eu comecei esse vídeo dizendo que eu tinha melhorado a minha relação com o erro, não foi? E sim, mesmo com essas revisitas esporádicas, desses pensamentos negativos, desses padrões ruins, eu tenho melhorado e muito a minha relação com o erro. Por quê? A partir do momento que eu tomo consciência imediata do padrão, eu consigo mudá-lo e fazer com que ele perca o efeito que ele tem sobre mim, o efeito negativo que ele tem sobre mim. Se eu desconhecesse as ferramentas de comunicação não violenta e as ferramentas de autoconhecimento que me fazem sair de um padrão para o outro, eu teria assim me afundado na minha autocrítica, me afundado nos pensamentos negativos, intrusivos e teria terminado o meu dia sem produzir nada e me achando um fracasso. Só que não. Quando os pensamentos começaram a me invadir, eu automaticamente tomei consciência de que aquilo ali era um padrão antigo querendo me dominar. Eu disse, peraí, aqui você não vai fazer morada. Pode passar direto, porque os nossos pensamentos são como nuvens. Eles passam na nossa cabeça o tempo inteiro. Se eu foco a minha atenção em um determinado pensamento, ele vai agir sobre mim. Mas se eu deixo ele passar, perdeu o efeito. E foi exatamente isso que eu fiz. Pode passar pensamento ruim, porque eu não sou essa pessoa que você está dizendo que eu sou. Eu sou uma pessoa que estou tentando, aprendendo, me aprimorando, querendo qualidade para aquilo que eu produzo, para o meu trabalho. Então sim, eu valho muito e eu vou tentar de novo até eu conseguir esse padrão de qualidade que eu quero. O que eu quero que você entenda é que quando a gente tem consciência daquilo que nos causa dor e sofrimento, não quer dizer que esses sentimentos nunca mais vão aparecer na tua vida, na nossa vida. Quer dizer que agora você tem ferramentas para saber lidar com eles, porque a vida é assim, minha gente, imprevisível. E ela vai trazer de diversas formas situações que vão relembrar os nossos padrões antigos, mas quando a gente está consciente de quem a gente é, consciente de quem a gente quer ser, dos nossos valores, do que a gente acredita, esses pensamentos, esses comportamentos não fazem mais sentido e eles passam, assim como as nuvens passam. E foi exatamente isso que eu fiz. Por ter uma base muito sólida sobre a comunicação não violenta, sobre ferramentas emocionais que me trazem de volta para o meu centro, eu paro, respiro, me abraço, me acolho e digo, peraí, Janaína, não é por esse caminho. Vamos fazer o caminho contrário? O caminho da autocompaixão, de valorização de quem você é, porque só você pode fazer isso por você, entendem? Tá tudo bem errar, todo mundo erra, ok, vamos fazer de novo, vamos fazer diferente. E é nesse momento que eu resgato o meu senso de humanidade comigo. Errar nunca é o fim, minha gente. Errar é tão necessário quanto respirar, minha gente. Um é biologicamente vital para nós e o outro é socialmente vital. Nos ajuda a evoluir, a conviver em sociedade, coletivamente, nos tornando mais felizes. Então, se você lida mal com o erro, eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado a pelo menos repensar esse padrão, repensar essa relação com o erro e que tenha te trazido um quentinho no coração. Porque sim, nunca é o fim. Há sempre oportunidade para a gente fazer diferente. Há sempre oportunidade para a gente ser quem a gente é, se a gente aprender a lidar com os processos da vida de uma forma mais leve. Se esse conteúdo ressoou dentro de você, me deixa saber, comenta aqui qual foi o insight poderoso que você teve, o que é que você aprendeu, o que é que você mais gostou, o que é que você vai levar para a sua vida. Eu quero continuar esse papo nos comentários, tá bom? Um cheiro e até o próximo vídeo.